Cheirinho de novo e aquele sentimento de ser o primeiro dono da moto ou uma moto melhor, entre aspas, usada. Hoje o bate-papo na estrada é sobre a dúvida que muitos têm: moto 0 km ou usada? Já deixa o seu like aí e bora para mais um vídeo. Fala, meus irmãos de estradas, tema polêmico, mas é uma polêmica boa, de discussão saudável. Hoje eu quis trazer esse tema aqui para a gente conversar sobre o que é melhor, a moto 0 km ou a moto usada. Eu tô trazendo aqui o meu sentimento, pontos que eu penso, tá, gente? Não quer dizer que seja certo ou errado. É o que eu vejo. E, cara, eu sei que tudo na vida tem o seu lado pró e contra, né? Vamos falar assim. E eu sei que o gostinho de ter uma moto zero, ser o primeiro dono, tirar ali da concessionária no jeito, é bom. É muito bom. Mas vale a pena? É isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje, meus queridos. Eu acho o seguinte, vamos lá. Se você é só um aventureiro, não vale a pena. Já falo de cara. Se você vai rodar pouco, se você não tem costume de sair muito com a moto, de viajar. Por que eu falo isso? Cara, hoje qualquer moto aí, isso eu não tô só falando de Harley, o valor tá muito alto pra você tirar uma moto 0 km. Uma GS 1200, 1300 Adventure deve estar aí beirando uns 150 mil. Uma Touring da Harley 190, 195. Então, assim, onde você mais perde dinheiro é na saída da concessionária. Você saiu, já é 15% a menos do valor da moto que você perdeu. E, cara, antigamente, quando a moto custava 70 mil, às vezes 15% não era tanto. Mas hoje 200 mil, a gente tá falando aí coisa, às vezes você perder 20 mil só de tirar a moto da loja. Então, assim, na minha visão, não vale a pena. Se você é aventureiro, se você roda pouco, se você não tem intenção de ficar com a moto muito tempo, porque isso, tanto moto quanto carro, a desvalorização maior das motos é no primeiro e no segundo ano. Primeiro, antes de completar o primeiro ano, você tira da concessionária, você já perdeu de 10 a 15% do valor. Aí da saída dela para a concessionária para o primeiro ano, você perde mais uns 10 a 12%. Depois, do primeiro para o segundo ano, vai mais 8 a 10%. Depois isso começa a cair, gente, começa a diminuir. Então vai ficando mais tranquilo, mas no começo é pedrada. Agora, por que eu falo se você vai ficar com a moto tem pouco tempo? Aí você tem que analisar você mesmo. Você tem costume de ficar com as coisas muito tempo? Troca direto? Porque se você não, vou pegar essa moto para ficar com ela 5, 6 anos, depois eu vou trocar. Aí beleza. Você vai pegar a parte da desvalorização menor. Ok, aí eu acho que vale muito a pena. Ah não, vou pegar ela, ficar com ela 1 ano e meio aí e vou trocar. Eu acho furada. De verdade. A moto zero, a moto usada, ela cai o valor muito menos do que a moto zero. Ah, mas nem tudo são flores. Realmente, tipo, você vai pegar uma moto zero, você tem ali o gostinho de ser o único dono, saber tudo que está sendo feito ou vai ser feito na moto. Você tem o total controle sobre ela. Pera aí, coçar o olho aqui que tava foda. A moto usada, às vezes você não tem essas informações do que já foi feito na moto, o que já aconteceu e tudo mais. Fora alguns custos, que vamos falar assim, você pega a moto zero, primeiro, o seguro é mais barato, isso é uma vantagem. Ah, como assim o seguro é mais barato? Sendo que a moto vale mais. Eu também pensava a mesma coisa e eu me surpreendi quando eu troquei da Road King para Street Glide. Peguei a Street Zero.
E aí eu indaguei a moça da seguradora, ela me explicou que motos novas têm menos chances, riscos de dar problema. Então acaba que para a seguradora é um melhor negócio, por isso que sai mais barato. Ah, meu pai ali catando vassoura, doideira, viu? Entenderam? Fica mais barato. Outra coisa, manutenção. Geralmente nos primeiros anos aí você só tem as preventivas. Harley é 1.600 km a primeira, BMW Triumph também acho que é 1.000 km. Depois algumas é de 8 em 8.000, outras são de 10 em 10, varia. Mas assim, você tem apenas as revisões programadas ali como custo, você sabe quanto que você vai gastar com a moto ali se bobear nos 2, 3 primeiros anos. E a usada não. A usada pode começar a aparecer uma coisinha daqui e dali que tem que fazer a mais. E tudo isso vai pesando no bolso. E a usada ainda tem a questão que pode ter alguns defeitos ocultos que às vezes não é nem de sacanagem do antigo dono da moto. É só o cara não sabia que estava desse jeito, alguma coisa ali interna do motor ou eletrônica que tá para dar pau. Você tem esse risco. Só que ao meu ver, meus amigos, ao meu ver, é uma questão de balanceamento. Hoje, moto usada você pode pegar aí com uma procedência excelente e a moto não vai te dar dor de cabeça nenhuma, como se fosse zero. Ainda mais se você vai ficar com ela pouco tempo, você pensa em ser uma moto de transição para depois pular para uma maior, uma melhor. Como você tem motos usadas que já são as famosas sambadas, que já tá toda capenga. Então assim, isso é o primeiro cuidado que você tem que ter na hora de que você vai pegar uma moto usada. Ponto, que eu ainda acho as usadas um bom negócio. Hoje, vou falar aqui do que eu sei de cabeça, tá, gente? Como eu sempre falo, bate-papo na estrada, eu pego um tema e vou falando aqui pros cocos. Vocês vão ouvir na minha voz aí, enjoada aí, falando. Uma moto zero hoje, vamos pegar aqui, uma Fat Boy 2026, Breakout, Heritage, tá saindo a 140 mil. Porra, mas eu tenho 140 mil certinho. Beleza, primeiro que se você é uma pessoa normal e já não é louco igual eu, se você tem 140 mil, você não vai comprar uma moto de 140 mil. Porque você tem o seguro para pagar, você tem... É bom já ter o dinheiro da primeira revisão ali guardado. É, maluco, lá vai. Sem visão nenhuma. É isso aí. Você tem o dinheiro da primeira revisão, é bom você ter guardado. Enfim. Então assim, se você tem uma moto de 140 mil, o ideal é você pegar uma de 130, talvez. Porém, se você pegar uma Fat Boy aí de 140 mil, você pegar uma... Cara, hoje, 2026, né, que nós estamos falando, hoje você tem aí Road Glide, mas aí vai do perfil de cada moto que você quer. Uma Road Glide, uma Street Special aí 2020, 2021, você pega por 105, 110 mil, tá ligado? Você tá economizando 30. E você pega uma moto que eu considero melhor, principalmente para quem vai viajar. E às vezes você acha novas, mano. Você acha, tipo assim, a moto com 5, 6 mil quilômetros rodado. Para esses motores da Harley, isso daí não é nada. É como se a moto fosse zero. E acha, tá? Acha mesmo. Então assim, não, mas eu tenho 140, eu quero gastar os 140. Pega de 110 e equipa ela, mano. Troca tudo que você quer, deixa ela do jeito que você quer. Faz um remapeamento, coloca um banco diferente, faz uma pintura, sei lá, mano. Jeito para gastar dinheiro, isso aí é o mais fácil que tem. Vocês estão entendendo no ponto que eu tô querendo chegar? Que às vezes é mais vantagem. Por exemplo, eu vou falar aqui de motos esportivas também. Às vezes o preço de uma 600 cilindradas nova é o preço de uma 1000 com 4 anos de uso. Pô, se você procurar bem, você acha, velho. Você acha uma moto dessas aí, nova, bem cuidada, vale a pena. Deixa eu dar uma parada no vídeo ali que o trânsito estava intenso e eu ia virar ali.
Gente, e outra coisa, por exemplo, igual eu falei aqui que as motos você pega... Ó, tadinho do cachorro, tá andando mancando, coitado. Odeio ver essas coisas na estrada. Enfim, vamos voltar aqui. Você pega aí, você quer pegar uma Road Glide hoje, 2026, você paga 195 mil. Cara, tem muita gente que pegou as 2025 e o cara quer trocar a moto, tá com 2 mil quilômetros rodados. Você vê aí 2025 anunciada por 167, 170. Moto que camarada pegou às vezes igual eu, em julho do ano passado. A moto tá com 6 meses de uso, com garantia ainda de 1 ano e meio. Aí tipo assim, porra, a diferença de 30 mil e 6 meses a mais de garantia, vale a pena pegar a zero? Fica o questionamento. No final das contas, mano, eu acho que, assim, se você tem dinheiro sobrando aí, bem de vida, vai na zero mesmo. Elas estão aí pra isso. E outra, se não vende zero, depois não tem as usadas no mercado. Agora, se você é mais igual eu, que, assim, não tem dinheiro para ficar jogando fora, é um caso a se pensar seriamente na moto usada. De verdade, de coração. Eu quando peguei a Street, eu peguei ela, eu quis zero porque não tinha ainda desse modelo novo usada. Poderia ter esperado, mas aí é coração falando mais alto, que não é o certo. Aí quando eu troquei para Road foi para tentar desfazer uma cagada no estilo de financiamento que eu tinha feito. Consegui. E assim, mas eu penso hoje, por exemplo, eu tava com a Road King quando eu troquei para Street Glide. Se eu tivesse esperado um pouco, eu teria terminado de quitar a minha Road King e estaria dando ela aí ano passado. Se eu tivesse trocado no final do ano passado, eu teria muito mais valor para dar de entrada, financiaria muito menos e pegaria uma 2025 usada, aí com 1000 quilômetros rodados. Enfim, eu acho que tudo tem os prós e contras, e aí vai de acordo com o seu bolso, o que você quer bancar. Mas eu penso que as usadas têm sim o seu valor. Você arruma negócios muito bons em motos usadas. Você não precisa, vamos falar assim, viver só de zero. A moto zero é boa, a sensação é gostosa, mas você tem que ver o que cabe no seu bolso, se você está disposto a perder essa grana que você já perde de tirar ela da concessionária, desvalorização do primeiro ano. Cara, eu aconselho, igual tudo que eu vou fazer na vida, eu aconselho vocês a fazer quando vocês estiverem na dúvida. Se você já está com a certeza que você quer a moto usada ou zero, aí você não tem que pensar muito. Mas se você está na dúvida, pega e escreve, cara. Coloca no papel. É bom quando a gente está escrevendo e tem noção das coisas. Coloca os prós e contras. E aí coloca pesos de medida. Esse pró pesa 3 a favor, esse contra pesa 1 contra, sei lá. E faz o seu jogo aí, irmão. Você tem que ver o que é melhor para você. Então é isso, meus amigos. Deixei aqui a minha reflexão. Talvez eu tenha me embolado aqui nos meus pensamentos, mas aos poucos eu vou melhorando o bate-papo na estrada. Às vezes depois eu vou dando uma olhadinha num roteirozinho, uns pontos, mas eu prefiro assim ir falando por rumo, conversando. É a ideia do bate-papo na estrada, né? Para ser uma coisa mais informal aqui, a gente indo trocando uma ideia. Quer dizer, vira um monólogo, né? Que é só eu falando, mas vocês entenderam o ponto que eu tô falando. Já deixa aí nos comentários se você prefere a moto zero ou a usada. Me dá essa ideia aí, meus queridos. Valeu e até semana que vem.